Olá, olá, estamos iniciando esta live, esta quarta-feira, dia 3 de agosto, iniciando agosto. Esperando um pouquinho aqui para ver se o pessoal entra na live, sendo que depois esse vídeo fica disponibilizado aqui no Instagram e também no YouTube. Eu peço, aproveitar aqui para pedir que, se você tiver algum assunto do teu interesse, tu que está assistindo a aula gravada, ou quem chegar aqui agora, tem algum assunto do teu interesse sobre Tantra, sobre Yoga, envia um direct para mim, manda uma mensagem, entre em contato comigo, por favor, por gentileza. E me sugira esse assunto, que daí eu vou conversar. Posso conversar contigo diretamente, ou então pode virar tema de live aqui, porque pode haver outras pessoas que estão interessadas no mesmo assunto que você, ok? Então essa tua participação é muito importante, tanto para mim quanto para ti também, que daí a gente consegue alinhar os objetivos, conseguimos alinhar esses ensinamentos, esse conteúdo que eu estou passando aqui, que eu estou gerando aqui na internet, de forma gratuita, tá? Ok, o tema de hoje são as etapas do yoga. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Como isso, João? Yoga tem etapa? Pois é. É uma forma de organização, certo? Claro, para quem pratica há muitos anos, que isso já tem, digo assim, há mais de 20 anos, né? Isso já está de uma forma tão clara que muitas vezes a gente falando sobre etapas é só para ensinar para os outros, para falar como funcionam isso. Mas a prática da pessoa já está de uma forma mais unificada, já está uma coisa mais tudo integralizado, tudo unido. Mas para aquele que está iniciando, ou para aquele que pratica há pouco tempo, para aquele que pratica, sei lá, há menos de 20 anos, né, a observação dessas etapas e ter essas coisas assim bem definidas, essas etapas bem definidas na sua prática, no seu estilo de vida, isso é muito importante para melhorar o desempenho, para a evolução tanto pessoal, no autoconhecimento, quanto na evolução com o coletivo também, com a sociedade, sendo que tem a reeducação comportamental. Tudo isso também é de grande valia, é muito valoroso, é muito importante para que o yoga funcione adequadamente. Ok? Então vamos lá. Nós temos 3 etapas. Nós dividimos em 3 etapas, basicamente. A etapa inicial, uma etapa medial e uma etapa final. Ok? A etapa inicial, cada uma dessas 3 etapas, elas tem 2 fases, tem 2 fases. A gente consegue dividir elas ainda em 2 fases. Elas estão muito conectadas, essas fases, uma na outra. Elas estão muito conectadas. Então vamos lá, vamos começar pela etapa inicial. A etapa inicial é aquela pessoa que nunca teve contato com yoga, ou que nunca teve contato com a minha modalidade de yoga, vem de um yoga completamente diferente, que não trabalha da mesma forma como eu trabalho, enfim. Existem várias modalidades. É importante também perceber que existem várias modalidades de yoga, e não é porque leva o nome de yoga que elas são todas iguais, né? Tem Hatha Yoga, tem o Swastika Yoga, tem o Power Yoga, tem o Iyengar Yoga, né? Tem Hot Yoga, tem vários yogas, ok? E cada um vai acabar trabalhando de uma forma pitoresca, ok? Então, na minha modalidade, aquele iniciante, ainda que tenha praticado outra modalidade, ele está mudando de modalidade, porque ele se identificou com algo na minha aula, ou na forma como eu dou aula, enfim. Então, nessa etapa inicial, os iniciantes, o iniciante ele entra, ele tem uma preparação, ele tem um período de preparação ali que
eu gosto de deixar assim uns 3 meses de preparação o aluno nessa fase. É uma fase onde ele vai estar trabalhando, claro, um yoga sério, um yoga que dá resultado, que é muito bom, tanto que tem alunos que se contentam em ficar somente na etapa inicial. Ali é uma coisa que ela vai melhorar o teu contato com o teu corpo. Essa etapa inicial ela é basicamente isso. Ela dá uma reforçada na tua estrutura, ela te deixa mais apto a trabalhar com o teu corpo no geral. Ela te deixa mais em sintonia. É como se fosse assim, é como se o teu corpo, se você fosse um objeto que está lá largado num canto, que tem umas poeirinhas e umas teinhas de aranha. A etapa inicial, ela dá uma limpada, ela faz uma limpeza, assim, ela tira aquela poeirinha, ela deixa você pronto para ser trabalhado, para ganhar um brilho, né? Porque quando você, por exemplo, se você pega uma estátua de um objeto de, vamos lá, de prata, alguma coisa assim, de metal, você não chega metendo já a massa de polir para deixar ele brilhando. Não. Você primeiro tira a sujeira grossa, tira aquele grosso ali, que isso a gente consegue fazer em uns 3 meses, não mais que isso, tem gente que consegue até antes, tá? E ok, perfeito, ótimo. Então tira aquilo ali, para que você tenha mais contato com o teu corpo, tenha mais essa intimidade. E isso te prepara para ir para a segunda fase da etapa inicial. Lembrando, são 3 etapas, cada etapa tem 2 fases. Etapa inicial, tem essa fase iniciantes, que prepara para o yoga, te prepara para o yoga, tira o teu paranho, e daí a gente vai para a segunda fase da primeira etapa, que é o quê? Que daí é a prática onde vão entrar as técnicas, aí já entra a nomenclatura das técnicas, é uma coisa que já é levado com mais disciplina. Esse aluno que ele entra nessa prática de yoga, ele já tem que, ele tem um compromisso um pouco, não é bem um compromisso, mas ele tem uma disciplina maior. Começa a ser estimulado mais ainda a disciplina na prática, ok? De fazer a técnica, de fazer a prática como o professor está falando, né? Vamos lá, por exemplo, indo para artes marciais, não sei, aqui quem já fez artes marciais pode ter uma noção. Eu fiz alguns anos de karatê, uns 4 anos de karatê. Então assim, você começava na faixa branca, ok? E daí tinha lá práticas que o professor, o sensei, ele dizia, agora os faixa brancas vão sentar do lado. Fica só os de amarela para cima. Depois ele dizia, agora os amarelas sentam. Ficava só os de vermelhas para cima. E daí aquela galera lá que já estava mais tempo continuava e esses ficavam do lado, sentados, olhando. Ou seja, aqueles caras que já estão há mais tempo, é exigido um pouco mais de disciplina, eles têm que ter uma rigorosidade maior. Então vamos dizer assim que a segunda fase, ela é assim. A gente vai pegar aqueles iniciantes e a gente vai dizer para eles, ó, dessa atividade aqui tu ainda não pode participar. Tu tens que esperar mais um pouco, fazer as tuas aulas, continua vindo, não pode faltar, participa. Quando tu passar de grau, né, ok? Quando tu passar de grau, aí tu vais poder fazer mais, tu não só vai poder, como tu vai ter, de certa forma, essa disciplina, tu tens que ter a disciplina para ficar fazendo mais coisas, ok? Então daí vai ter mais grupos para você participar, vai ter mais atividades e vão ter práticas mais avançadas. Bem diferente, por exemplo, de um faixa branca, lá para um faixa amarela, para um faixa vermelha, ou para um faixa marrom ou preta, que está fazendo mais coisas. Usei aqui uma analogia com as artes marciais. Bacana, né? Então, essa é a etapa inicial. É importante que essa segunda fase, que é a prática de yoga em si, aí sim é uma prática de yoga, que é chamada de Ashtanga Sadhana.
Aqui também eu posso estar falando, estou falando para um grande público aqui, às vezes utilizar a nomenclatura pode não ser tão adequado. Mas então é uma prática já de yoga avançado, na segunda fase da primeira etapa, tá? E nessa fase aqui você pode, essa prática tu vais levar para o resto da tua vida. É uma coisa que tu vais aprender, tu vais fazer, e essa prática, tu daqui a 50 anos, ela é suficiente para você entrar em meditação, para você atingir os estados de consciência do yoga, para você realmente vivenciar o yoga. Aqui é yoga de verdade, daí, na segunda fase já, ou seja, no máximo 3 meses que tu estás fazendo aulas comigo, tu já vais estar vivenciando isso, tá? Bacana? Bacana. Aí vem a etapa medial. Eu falei da primeira etapa, anteriormente, as 2 fases dela. Agora eu vou falar da segunda etapa, que também tem 2 fases dentro dela. Essa etapa medial, ela é recomendada para aquelas pessoas que assim ainda não meditaram, ok? Ainda estão praticando há muito tempo, há mais de 20 anos, e não atingiram meditação, não atingiram um estado de consciência expandido, não vivenciaram o yoga na sua profundidade. Aí essa pessoa ela deve praticar a etapa medial. A etapa medial, a primeira fase dela, ela consiste numa fase de purificação intensiva do teu corpo. Fase de purificação intensiva do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. Então daí entra reeducação alimentar, reeducação comportamental, de como lidar com as pessoas, reeducação alimentar e também a reeducação dos pensamentos, da forma, uma reeducação, vamos dizer assim, da lógica, de uma forma de pensar, tá? Uma reeducação de como pensar, da lógica mesmo. Então, essa é a primeira fase da etapa medial. Porque o que acontece? Como eu disse, na etapa anterior, ali, quando tu já estás praticando yoga, isso dali, essa prática, ela já é suficiente para você conseguir meditar. Mas muitas pessoas mesmo, é normal, de certa forma, que a pessoa ela não consiga meditar, mesmo com muitos anos de prática. E por quê? Porque ela precisa fortemente purificar o corpo, modificar hábitos alimentares, emocionais. É engraçado, porque a gente tem vícios, inclusive, emocionais. Nós temos vícios alimentares, mas nós temos vícios emocionais e nós temos até vícios de forma de pensar. Sabe aquela pessoa que é cabeça dura? Então, tem a pessoa que é cabeça dura, ele tem um vício de pensar daquele jeito. Tem aquele cara que é o cabeça aberta. Por quê? Por que ele é cabeça aberta? Porque ele desintoxica a mente dele, sabe? Ele não fica batendo forte naquilo que não tem mais porquê, porque os pensamentos se desgastam, ele entende que as ideias se modificam de tempos em tempos. Nós estamos vivendo em 2022, olha o quanto que nós tivemos que mudar a nossa forma de pensar de 2019, nem faz tanto tempo. Se tu pega antes da pandemia, de 2019 para 2022, já mudou um monte. Se tu pegar, aproveitar que é ano de eleição, né? Não estou querendo falar sobre política, mas se tu pegar a forma que tu pensava antes da eleição de 4 anos atrás, de 2018, e for ver, fizer uma análise de como tu está pensando hoje, de como tu tem que pensar, tem aquela pessoa que é cabeça dura, está pensando a mesma coisa, ele tem uma intoxicação mental. A gente tem que estar evoluindo. Para você evoluir, para você crescer, você tem que aceitar as mudanças, de certa forma. Lembrando que acho que foi Darwin que disse, né, que quem sobrevive não é o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta. É alguma coisa assim, né? Quem evolui, enfim.
Não é, se alguém souber aí, me completa a frase, por favor, que agora me escapou. Mas é aquele que melhor se adapta. Então a gente precisa ter essa flexibilidade neuronal, sináptica, ter o cérebro com uma plasticidade bacana que aceite essas mudanças diárias. Então isso também é trabalhado na etapa de purificação corporal, que vem depois da prática avançada. Você praticou muitos anos, 10, 20 anos praticando, sabe? E daí é obrigatório. Se tu tá praticando há 20 anos e tu não entrou em estado de consciência expandida, não vivesse nada assim realmente forte dentro do yoga, você precisa trabalhar essa purificação de uma forma forte. Purificação do teu corpo, organismo, fisiológico, tem que trabalhar as emoções e tem que trabalhar a questão mental, porque nós temos vícios inerentes ao físico, vícios inerentes às emoções, vícios inerentes aos pensamentos, ok? Ok? Então isso dali tudo tem que ser revisto. Tem que ser revisto porque isso pode estar impedindo, pode estar bloqueando a tua energia de circular. Pode estar bloqueando os canais por onde a meditação flui. Ok? Pode estar bloqueando isso. Então daí tem que purificar. Tem que purificar. Não tem uma pílula mágica que você vai tomar e vai meditar. Não. Tem que fazer essa purificação, essa revisão de todos esses conceitos. Enfim, né? É fantástico, é muito bacana. Eu adoro fazer isso. Eu faço, assim, há muitos anos já eu venho fazendo. E isso me ajudou muitas vezes a lidar com essas mudanças emocionais, mudanças comportamentais, mudanças de pensamento, mudanças até de físico. Importante, mudança física também. É nessa fase que se trabalha bastante isso, né? Pelo lado da purificação. Então, após limpar, porque tu limpou o teu sistema energético, é importante que para você atingir a meditação e estados que estão além da meditação, ok? Você precisa estar com o teu corpo purificado e você vai despertar essa energia interna. Para despertar essa energia interna, se o teu corpo tiver conspurcado, seja o teu corpo emocional, seja o teu corpo mental, ou seja o teu corpo físico, tá? Se ele estiver intoxicado, qualquer uma parte de você qualquer uma dessas partes tuas, se ele estiver intoxicado e você despertar essa energia, você pode ter desequilíbrios na tua vida. Tá? Você pode ter alguma coisa que não é legal, você pode desenvolver alguma doença e muitas vezes são desenvolvidas doenças que não são diagnosticadas pela medicina alopática, que são os nossos médicos de hospital, aí, os médicos que a gente tem aqui no Ocidente. Essa medicina ela não consegue entender certas doenças que provêm justamente do despertamento de uma energia que está bloqueada e que não está circulando como deveria, devido a... Basicamente, eu vou tratar como sujeiras, intoxicações que estão aí, nas emoções, no pensamento ou no corpo físico. Tá? E é interessante, porque tem casos, aí entra aquela questão, né, de por que às vezes tratam o yoga ou o tantra como terapia. É justamente porque daí a pessoa ela chega num professor de yoga, chega aqui no João, e o João conversando contigo, vendo a tua prática e tal, o João percebe, chega para ti e diz assim, olha, você tem que fazer tal coisa, vamos fazer um período de purificação, ver como é que tu te sente, que tal a gente trabalhar um pouco melhor a tua alimentação, entende? Ou vamos pensar de uma forma diferente sobre o mundo, vamos procurar desenvolver um outro tipo de emoção, um outro tipo de reação. Então esse tipo de trabalho eu faço com os meus alunos, eu faço até muitas vezes com os meus amigos, né? Porque isso meio que se torna um hábito para mim, né? Eu paro para conversar contigo e o yoga é uma coisa que está tanto na minha vida, o yoga e o tantra, que muitas vezes eu não
tu tá falando ali, de repente, pá, é um instrutor de yoga, é o professor de yoga, é o João do yoga, né? E é isso, não tenho como separar, não tenho muito como separar o meu pessoal desse meu lado profissional. É uma coisa que tem uma entrega muito grande da minha parte. Então, se tu vem falar comigo no meu pessoal, eu como pessoa, tu vai estar falando comigo como se fosse o profissional também, de certa forma. Aquele cara... É muito engraçado, né? Porque as profissões que existem por aí, tu fala com um médico, ele é médico quando tá lá dentro do consultório. Aí lá ele fala, olha, você não deve fumar, você não deve fazer isso, não faz aquilo outro. Quando ele sai do consultório, ele dá pau, né? Ele faz tudo errado, ele faz tudo o contrário daquilo que ele estava falando para o paciente. Que coisa, né? A minha profissão, a profissão de professor de yoga, ela não me permite, ainda bem, é por isso que eu escolhi. Eu tenho que fazer aquilo que eu falo, né? Então é muito bacana. Então eu faço e eu falo para ti como é que funcionam as coisas, porque eu tenho até a experiência de vida disso. Eu já passei por muita coisa. Então tá. Aí passamos lá eu estou falando sobre as fases, eu acabo devaneando um pouco, né? Então a gente está na segunda etapa medial. A primeira fase da etapa medial é a purificação. E a segunda fase, que vem logo após a purificação, é a ignição na tua energia interna. É a fagulha que faz a tua energia interna despertar. Tá? Então, primeiro tem que limpar o corpo. Ó, antes de limpar o corpo, você já conhece a prática de yoga, você já sabe como funciona, já sabe como é que é uma prática de yoga avançado. Aí você limpou o teu corpo e agora tu vai trabalhar para despertar a tua energia interna, despertar o que é chamado de Kundalini, despertar, dar a ignição na Kundalini. E essa técnica é chamada de Maituna. Maitunas são técnicas, tá? Técnicas de canalização da tua energia sexual para o teu corpo, ok? Tu vais canalizar a tua energia sexual para o teu corpo. Aí entra o que algumas escolas até chamam de alquimia sexual. É onde basicamente é aumentada a tua sensibilidade, a tua sensorialidade, tá? Para maximizar o teu bem-estar, o teu prazer. E disso, você se sentindo bem dessa forma, você se sentindo bem, sentindo conforto, sentindo prazer no teu corpo, tá feito a alquimia com o teu corpo para energia subir. A tua energia, porque essa energia interna, ela é uma energia de manifestação sexual. Só que ela tem que estar bem direcionada. A sexualidade que a gente vê pelo mundo afora é uma sexualidade poluída, intoxicada, viciada e viciante, né? O mundo da pornografia, esse mundo assim, é algo viciante, é algo que tóxico e prejudicial, infelizmente. Então aqui entra a questão do Tantra, que fala da sexualidade sagrada. Por que sagrada? Porque ela é vista com uma outra conotação, ela é vista como essa energia interna que é despertada, que é potencializada para a pessoa ver o mundo com uma visão ampla e não simplesmente pelo mero prazer sexual daquele orgasmo passageiro, daquele momento ali, viciante, de certa forma, aquele momento viciante, né? Não, é transformar aquilo ali numa energia, canalizá-la para o teu despertar, para a maximização das tuas potencialidades, ok? Então daí, a segunda fase da segunda etapa, trabalha-se essa energia. Tem técnicas, você aprende técnicas para trabalhar essa energia. Você não está aprendendo, você pode aprender antes. Vem fazer o workshop comigo, workshop de Tantra, eu vou falar como é que são essas técnicas, eu ensino como são essas técnicas. Você pode nem ter feito ainda a purificação, mas tu já pode ter acesso
ao conteúdo de como são essas técnicas, tá? Então, mas é importante ter essa purificação para que quando você trabalhar essas técnicas para maximizar, potencializar essa tua energia, realmente funcione tudo adequadamente e você não tenha nenhum tipo de complicação, porque daí o teu corpo está limpinho e a energia circula de uma forma bacana dentro de ti, sem dar problemas. Se o teu corpo está conspurcado, está sujo, está intoxicado, ou as tuas emoções ou o teu pensamento, podem ocasionar problemas de saúde, podem despertar doenças, tá? Então, voltando até aquele papo da terapia, tem muita gente que vem aqui e eu começo a passar técnicas de purificação para os meus alunos e aquilo ali a pessoa começa a se sentir bem e amanhã ou depois é capaz do cara ter feito umas aulas comigo e sair por aí dizendo: eu dou aula de terapia, yoga terapia, né? Ou tantra terapia. Por quê? Porque tem certas coisas que tu faz ali que tu te sente bem, e daí eles passam uns para os outros como terapia. Mas não, o objetivo é mais profundo, Eu respeito muito as terapias, eu acho muito bacana o trabalho que muitos fazem. Mas o meu trabalho é justamente para canalizar tudo isso. Eu estou falando de onde vêm algumas terapias, né? E o porquê que há um equívoco quanto a terapias de yoga e de tantra. Porque se você for estudar profundamente o yoga, o tantra, essas questões energéticas que são trabalhadas dentro do tantra, você vai descobrir que nunca foi terapia, né? E isso existe há mais de 7.000 anos e nunca foi terapia. Mas está tudo bem, né? Quem está fazendo talvez esteja fazendo um trabalho bom e ok, né? Eu só busco realmente trazer essa originalidade e passar um conteúdo o mais completo possível de acordo com as origens. Tá, já está quase dando nosso horário, tem mais 5 minutos. Se alguém tiver pergunta, por favor, envie aqui, tá? Aí, essa técnica de canalização. Então, essa é a segunda fase da etapa medial. Nós vamos, então, para a terceira e última etapa, que também tem 2 fases. Que daí sim é a Kundalini. Com a tua sexualidade ali canalizada, o que vai acontecer? Você vai despertar a Kundalini. Você vai despertar a tua energia interna na primeira fase da etapa final. Primeira fase da etapa final, essa energia despertou. Ela começa a circular dentro do teu corpo. Você começa a sentir efeitos físicos. Sim, tu vai sentir ela no teu corpo. Tu vai sentir essa energia no teu corpo. E é muito bacana. Se teu corpo estiver limpinho, estiver desobstruído, vai ser legal. Se teu corpo não estiver limpinho, não estiver desobstruído, vai ser ruim, né? Então aí a pessoa tem que voltar lá, purificar e tal, batalhar para equilibrar isso dali tudo. E daí sim se parece com uma terapia. Aí sim, quem olha de fora, quem está vendo, parece que é uma terapia, né? Mas o objetivo era outro, o objetivo sempre foi outro, tá? Então ali é a primeira fase, é quando essa energia realmente desperta, a primeira fase da terceira etapa. A segunda fase da terceira etapa é após a energia desperta, você entra na eclosão de consciência, que é denominado Samadhi, né? Que é um estado de hiperconsciência, é o estado de pleno e total autoconhecimento. É como se você compreendesse toda a tua existência e toda a existência de tudo. Vamos dizer assim, é um estado de consciência que não tem como ser racionalizado. Aqui nesse padrão onde eu estou conversando contigo por essa linguagem falada, eu não tenho como te comunicar, eu não tenho como passar o que é essa experimentação da hiperconsciência. Talvez eu consiga, se você conseguir vibrar e sintonizar comigo, talvez você sinta energeticamente alguma coisa. Ok, mas enfim. Tá? Então esse é o estado da suprema consciência e esse é o objetivo do yoga. O objetivo do yoga é levar o praticante a esse estado de hiperconsciência denominado Samadhi. E para isso a gente dividiu esse caminhar, esse teu caminhar, meu aluno, em 3 etapas. Tu, meu aluno,
tens 3 etapas na tua vida de yoga. A primeira etapa inicial, que tu vai começar lá como iniciantes, os primeiros meses, é aquela uma coisa que dá uma preparada no teu corpo, no teu emocional, na tua mente, para você ir para a segunda fase da primeira etapa, que é onde você passa a praticar o yoga avançado, um yoga completo. Aí então, nessa fase, você já pode ficar 20 anos, ok? Pode ficar 20 anos nessa fase. Ficou 20 anos, não entrou lá no Samadhi, sem passar pela etapa medial. A etapa medial você pode pular direto aqui, você pode pular direto da prática de yoga avançado e direto para o Samadhi, ok? Se você tiver uma genética bacana, favorável, isso pode acontecer. Se teu corpo não estiver conspurcado, você não precisa passar pela etapa medial, ok? Da prática avançada, você eclode direto no estado de hiperconsciência. 20 anos e não conseguir entrar nesse estado, obrigatoriamente tu vai ter que fazer a etapa medial, né? Talvez nem precise esperar 20 anos, 10 anos talvez seja o suficiente, mas 20 anos com certeza de práticas. Aí você vai passar pela purificação, vai passar pelas técnicas de canalização da energia sexual, e daí tu vais entrar na etapa final, é onde tem o despertamento da energia, do teu poder interno, e finalmente a última fase, o ingresso no estado de hiperconsciência. Bacana? Essas são as 3 etapas e as 6 fases, né, que estão distribuídas 2 fases em cada etapa do teu yoga. Então, meu aluno, você, meu aluno, é isso que você pode vislumbrar na tua caminhada comigo, na minha modalidade de yoga, que é o Swastika Yoga. Se você for fazer Swastika Yoga de verdade, com algum outro professor, é assim também que funciona. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor faça. Se não, pode vir depois também, pode mandar mensagem para mim depois, me questiona. Eu gosto muito de responder perguntas. Talvez alguma se torne tema de live futura. Ok? Então, como não há perguntas, eu vou encerrar a live aqui. Desejo uma boa noite, enfim, quem estiver assistindo gravado, boa tarde, um bom dia. E nos vemos. Beijos, até mais.